Aleluia. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Abra comigo Romanos capítulo 12, a partir do versículo 16. Romanos 12, 16, tá? Para os casados aqui que quiserem estar conosco, daqui a 2 semanas nós temos o nosso encontro de casais lá em Foz do Iguaçu. Se você quiser fazer parte conosco, passa ali na secretaria, faça sua inscrição. Restam apenas 8 vagas, então não deixe para a última hora, senão você vai ficar de fora, né? E vai ser uma bênção lá, nós estaremos com o pastor Juscelio, lá de São Paulo, vai ser tremendo, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. O que nós vamos abordar nessa tarde? Nós vamos falar sobre não pague mal com o mal. Fala comigo, eu não posso pagar o mal com o mal. Nós vamos entender que isso é carnalidade, né? E carnalidade é quando nós expressamos de forma externa um problema interno, que a Bíblia chama da nossa natureza pecaminosa ou carne, que é a nossa natureza adâmica, a nossa antiga maneira de se viver antes de Jesus entrar na nossa vida e no nosso coração. Nós vamos ver que aí fora todo mundo paga mal com o mal. Não é verdade? Se vinga, retalha, quer que o outro se ferre. Em outras palavras, todo mundo tem esse desejo de pagar o mal com o mal. Mas o cristão é chamado a um outro tipo de reação, querida, a um outro tipo de comportamento. E nós vamos aprender isso à luz da palavra de Deus. Como é que se processa essa questão do mal por mal? Quais são as expressões, né, de atitudes, de comportamento que revela que o nosso coração não está bem, está intoxicado com o veneno maligno dessa natureza corrompida. O que Jesus espera de nós quando alguém nos faz o mal? É isso que nós vamos aprender nessa tarde. Espero ser de maneira bem didática, bem claro para você, para que você aprenda à luz da palavra de Deus que nós não podemos pagar o mal com o mal. Amém? Então o tema, não pagai o mal com o mal. Glória a Deus. Então vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 16. Olha o que Paulo fala aos irmãos que estavam na cidade de Roma, ele cheio do Espírito Santo. Num dos trechos, né, dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, você vê que lá no começo do Romanos 12, ele fala que nós temos que transformar a nossa mente pelo conhecimento de Deus, através da palavra de Deus. Nós não podemos nos moldar igual a esse mundo sem Deus, não podemos agir, ter a mesma conduta. Pelo contrário, eu e você, se queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, temos que ter uma atitude diferente, um pensamento diferente, amém? Um comportamento coerente com o Evangelho de Jesus de Nazaré. E o que Paulo fala a partir do versículo 16 de Romanos capítulo 12? Ele diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, ou seja, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal. Vamos falar juntos aqui? Não torneis a ninguém mal por mal. Isso, até aí. Continuidade. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis, presta atenção, irmãos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aqui a ira de Deus, tá? Não é a nossa ira. Porque está escrito, 2 pontos, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Aqui brasas vivas no sentido de que quando alguém te faz o mal e você faz o bem contra aquela pessoa, contra não, a favor daquela pessoa, ela foi contra, você é a favor. Ela montou a brasa sobre a sua cabeça. O que é isso?
ela se sente culpada, ela se sente envergonhada, a consciência dela pesa pelo mal que ela te fez. É isso que está dizendo a Bíblia Sagrada aqui. Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Cabeça onde está a mente. É onde está a nossa consciência aqui. E no final ele termina de maneira assim, poderosa. Ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos falar junto? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Todo mundo está entendendo, queridos? Então, a quem pertence a vingança, gente? A você? A mim? A Bíblia diz que a mim pertence a vingança, eu o retribuirei, ou seja, eu vou julgar, eu vou ser o seu juiz naquela situação, quando alguém te fez o mal, te ofendeu, foi injusto com você, provocou qualquer tipo de ferida na tua alma, irmão. Deus é o nosso juiz. Ele é quem vai recompensar, Ele é quem vai retribuir, Ele é quem vai se vingar de nós, se alguém fizer o mal contra nós. Amém? Nós temos facilidade de confiar em Deus nesse sentido, irmãos? Sim ou não? Amém, tomara que seja assim, glória a Deus, irmão. Mas infelizmente a realidade prova no nosso dia a dia, que nós temos dificuldade de confiar em Deus, dele como nosso juiz, e muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, do jeito humano. A Bíblia mesmo Sagrada diz em Tiago, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, quando eu me iro, quando eu me encolerizo, explodo, faço as coisas, retalho, me vingo, faço mal com o mal, do meu jeito, a justiça de Deus está fora, Deus sai fora e você acaba se lascando. Você acaba se envolvendo, às vezes até em situações vergonhosas, às vezes até num crime, uma situação horrenda, quando você perde a cabeça. Sim ou não, irmão? Tenta se lembrar de algum fato da tua vida, onde você se deixou levar pelo sentimento, pela emoção, pelo momento, e você fez uma grande besteira, porque pagou o mal com o mal. Você perdeu a cabeça, você falou o que não devia, você ofendeu alguém que você ama. Irmãos, isso é natureza pecaminosa. Isso é carne, carnalidade. E a Bíblia ensina bem claro que crente carnal não vai para o céu. Fala comigo, crente carnal não vai para o céu. Quem vai para o céu é crente maduro, é crente espiritual, é crente que se deixa governar e dominar pelo Espírito Santo de Deus. Carnal vai ficar para a tribulação. Nós temos aprendido isso com o nosso pastor, o pastor Valteni fala muito disso. Várias vezes eu vi ele pregando aqui desse púlpito, que crente carnal vai ficar para o chicote do diabo, do anticristo. Então não tem esse negocinho, essa justificativa de que, pastor, eu sou assim mesmo, quem me ama vai ter que me amar desse jeito, pastor, esse é meu jeito, é minha personalidade. Meu irmão, o teu jeito, a tua personalidade tem que ir para a cruz. Você precisa morrer para você mesmo. A Bíblia diz, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, a morte doeu, tome a sua cruz, ou seja, sofra o que tiver que sofrer, e siga os meus passos, diz o Senhor Jesus. Ande do jeito que eu andei nessa terra. Faça o que eu fiz. O que é mais impressionante, queridos, na vida de Jesus, é que Jesus nunca reagiu da maneira errada. Amém? E se Jesus reagiu da maneira certa, eu e você, em Cristo, com o Espírito Santo, podemos reagir da maneira correta, irmãos? Sim ou não? Podemos, é claro. Com a ajuda de Cristo, no poder do Espírito Santo, eu e você podemos ser dominados pelo Espírito, e não pela nossa carne, pela nossa carnalidade. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. O que significa devolver mal por mal? Preste atenção no que nós vamos falar. Mal por mal, querido, é uma reação carnal em represália aos que nos fazem mal. Alguém te fez mal? Como é que você reage diante daquela situação?
Ou seja, geralmente é espontânea, né? Você nem pensa, você reage sem pensar. Mas outras vezes, meus irmãos, é premeditado, é pensado, é arquitetado dentro do nosso coração. Sim ou não, irmãos? Sim, às vezes você fala, não, olha, ai, ele me fez isso, mas então ele vai ver. E aí você começa a alimentar aquilo dentro de você, o mal vai te tomando. Olha o que diz a Bíblia lá em Romanos que nós lemos. Não te deixe dominar pelo mal. O mal pode nos dominar, irmãos? Sim, o versículo está dizendo que sim. Se Deus está dizendo, não te deixes dominar pelo mal, mas vence o mal com o bem, o mal pode ser premeditado, pode ser arquitetado dentro do nosso coração, e muitas vezes pode ser apenas uma reação espontânea. Devolver mal por mal, irmãos, é o direito que alguém se atribui para causar um dano maior ou igual ao que recebeu. Ah, ele me fez isso? Ou ela falou isso de mim? Ah, tá, então ela vai ver, eu vou pagar com a mesma moeda. Eu vou fazer da mesma maneira que ela me fez. Quer dizer, é você se colocando como juiz daquela situação, tirando Deus do trono, do seu juízo, aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Você tira Deus e se coloca na cadeira de juiz, tentando retalhar da mesma maneira daquilo que você recebeu. Isso geralmente acontece, irmãos, esse mal por mal, para vingar ou recompensar um agravo que você recebeu. E os agravos, né, se resumem em dois tipos, dois grandes tipos: injustiças sofridas e ofensas pessoais. Fala comigo, injustiça e ofensas. São os dois grandes grupos de feridas que podem gerar feridas na nossa alma, querido. Nós temos aprendido aqui, eu já preguei muito sobre essa temática. Se existe um lugar onde os demônios habitam, é num coração cheio de ferida de alma. Onde existem feridas de alma, querido, Satanás tem acesso a essa alma. Onde existem feridas mal resolvidas, não curadas, não tratadas, perdão não liberado, situações pendentes no nosso interior, Satanás tem acesso àquela área trevosa da nossa vida. Isso é muito sério, irmão. Eu já vi gente morrer de enfermidade crônica, porque não liberou perdão a uma pequena ofensa, que poderia rapidamente se resolver, mas ela guardou, ela se fechou, ela se amargurou, morreu com uma doença crônica. Normalmente, né, o mal com o mal é acompanhado de um sentimento de justiça, porque se faz para compensação. Ou seja, é fazer justiça com as próprias mãos. Fala comigo, justiça com as próprias mãos. Gente, essa não é a nossa tendência humana, natural, sem Deus? Sim. Até aqui na nossa cidade, há vários anos atrás, vocês se lembram, né? Houve uma tragédia, a população se levantou, fizeram justiça com as próprias mãos. E talvez vocês não saibam, mas isso abalou o mundo espiritual. Abalou o mundo espiritual da nossa cidade. Tanto pela injustiça cometida, como pela população que se levantou para fazer justiça com as próprias mãos. É justiça própria, irmão. E justiça própria tem que ir para a cruz. Amém? O mal com o mal é fazer justiça com as próprias mãos. E que muitas vezes isso se torna, em vez de justiça, injustiça. Injustiça, porque às vezes você se passa daquele agravo, daquela ofensa que você recebeu. Você não está bem temperado, você não está bem equilibrado emocionalmente, o que acontece? Você acaba fazendo um mal maior do que aquele que fizeram com você. Vocês estão entendendo, irmãos?
Por isso que a sociedade criou leis. Se a gente aprende, né, quando a gente estuda o direito, como é que surgiu o direito positivo, as leis na sociedade moderna. A lei existe para isso, para que os seres humanos não paguem o mal com o mal. Porque geralmente o mal recebido, quando ele é reacionado contra aquela pessoa que te fez o mal, querido, ele fica destemperado, ele fica desequilibrado. E a pessoa se passa. Então, quem cumpre a lei são as instituições, o órgão, o governo, a polícia. Uma pessoa que não esteja envolvida no fato. Porque a pessoa que está envolvida no fato, geralmente ela vai o quê? Ela vai provocar uma injustiça ainda maior. Sim ou não, irmãos? Sim, às vezes a gente vê essas barbáries, principalmente na nossa nação, que é uma nação extremamente violenta. Pra você ter uma ideia, existem 62 mil assassinatos por ano no Brasil. São 6 vezes o número de mortos de soldados americanos na guerra do Vietnã. Morreram cerca de 10 mil soldados na guerra do Vietnã, em 10 anos de guerra. No Brasil morre 62 mil pessoas por ano, de morte violenta ou assassinato. A cada 17 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. País violento. E aí muitos se sentem no direito de provocar o mal com o mal, provocando injustiças sociais ainda maiores. Então tudo isso, irmãos, essa tendência humana de fazer o mal com o mal, pode ser feito de forma que torne evidente à pessoa o mal que ela nos fez. Ou então de forma secreta, né, arquitetada, como eu falei, guardando rancor no coração, ou então ressentimento no coração. O que é o ressentimento, gente? É você sentir de novo aquele agravo que te fizeram, aquela ferida que te fizeram, você ressente. Por isso a palavra ressentimento. Olha o que significa a palavra mágoa. O conceito da palavra mágoa significa má água. É como se você tivesse uma água podre dentro do seu coração, dentro de você, porque você não liberou perdão. Quem quer ter mágoa aí no seu coração? Ninguém levanta a mão, né? Glória a Deus. Mas tem muitos e muitos crentes guardando mágoa, ressentimento, rancor no coração. Até como uma espécie de vingança do outro. Já que eu não posso pular no pescoço do outro e matar ele lá fora, sabe o que eu faço? Eu mato ele dentro do meu coração. Isso é forte, gente. Sim ou não? Quantas e quantas pessoas talvez você tenha matado dentro do seu coração? Isso é mágoa, isso é rancor, isso é ressentimento. E essas pessoas que se deixam levar pela mágoa, algumas vezes, pelo mal por mal, algumas vezes até se chega a premeditar uma vingança. E fazem essa vingança, como nós temos falado. Presta atenção, irmão, o conceito de malícia na Bíblia é o quê? É causar dano aos outros sem uma causa objetiva, real, palpável. Ou por ciúme ou por inveja. É isso que significa malícia. É o mal em ação. O que nós aprendemos lá em Romanos? Não te deixe dominar pelo mal, mas vence o mal com o bem. Cada vez que você faz o bem para alguém, você está matando o mal que está dentro de você. Vamos falar junto? Cada vez que eu faço bem para alguém, eu estou matando o mal que está dentro de mim. Quando você faz o bem para alguém, isso não te traz uma realização pessoal? Sim ou não, irmãos? Você ajuda alguém, né? Você dá uma roupa para uma pessoa que está sofrendo, você dá um prato de comida para alguém que está com fome, aquilo te traz uma felicidade. Isso é generosidade, é uma virtude cristã, irmãos. Isso é tremendo quando o crente entende que ele foi chamado para fazer o bem. Um dos frutos do Espírito é a benignidade, é fazer o bem ao outro. O outro é a bondade.
é ser uma boa pessoa. Não no sentido religioso, de justiça própria, de se achar melhor do que os outros, mas ser uma pessoa de bom coração. Alguém que não paga o mal com o mal, que não se vinga, que não retalha, que não se ressente, que não guarda essa malícia que é capaz de causar dano aos outros, às vezes até sem motivo, gente. Você já conheceu alguém que tem prazer em fazer o mal com os outros? Sim ou não, irmãos? Tem pessoas que são assim. Dentro da psicologia são chamados de psicopatas. Eles causam mal, eles têm prazer, eles se deleitam em provocar o mal para os outros. Daí vem a psicopatia, né? Essas pessoas, por exemplo, os assassinos em série, são assim. Eles têm prazer, eles se deleitam com a dor e o sofrimento alheio. E não estão nem aí, são indiferentes. A consciência dele, como diz a palavra, já está cauterizada. Cauterizada, já não escutam a voz da sua consciência no seu interior. Nós não podemos ser assim. Então, na represária, né, quem se deixa levar pela malícia, ao contrário, né, quando a pessoa faz essa represália, há uma ação objetiva, às vezes até fantasiosa. A pessoa imagina uma situação para provocar o mal contra alguém, um mal que nos fazem e do qual nos vingamos. Nós não podemos nos vingar. A palavra de Deus, vou repetir, diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Amém? A quem pertence a vingança quando alguém fizer um mal contra você? Fala comigo assim, levante as mãos para os céus e fala assim: o meu Deus é aquele que julga a minha causa. Irmãos, então se alguém praticou uma injustiça contra você, se alguém ofendeu você, não pague com a mesma moeda. Não faça o mal com o mal. Esse espírito, preste atenção, de devolver o mal por mal, é um dos sentimentos mais dominantes no coração do homem. É o antigo olho por olho, dente por dente. Mas o que Jesus disse? Se alguém te dá um tapa na face, o que você tem que fazer? Oferecer a outra face. Isso na mentalidade humana, a gente entra em colapso. Sim ou não? Que a gente aprendeu desde pequenininho, pela nossa sociedade anti-Deus, anti-Bíblia, contrária à palavra de Deus. Se te fizer, você também tem que fazer. Se te vingar, desde pequenininho na escola, né? Tem muitos pais que ensinam isso. Filho, se te bater, senta o pau nele também. Querido, você tem direito a se defender, mas não agredir alguém. Amém? A gente tem direito à autodefesa? Sim ou não, irmãos? Sim! Deus não te chamou também para ser um saco de pancada de alguém. Você pode se defender. Segurar a mão da pessoa, tal, falar: oh, peraí, não me bate, peraí. Me lembro que uma vez eu levei um tapinha da minha vizinha, ela pegou, deu um tapa na minha cara assim. Aí veio dar um segundo tapa, eu peguei, segurei a mão dela assim, e falei assim: ó, o primeiro eu não sabia que tu ia me dar. Mas o segundo, eu não sou homem de apanhar de mulher não. Peguei, virei a mãozinha dela para trás, segurei e falei: tu nunca mais tenta me bater por qualquer motivo que for. E dominei ela naquela situação, sem agredi-la. Amém? Eu não fiz o mal, o agravo que eu recebi, mas eu me autopreservei. Não tem nada de problema com relação a isso. Então, esse espírito de devolver o mal por mal é um dos sentimentos mais dominantes no coração do homem. Nota-se, por exemplo, irmãos, presta atenção, na criança e no homem mais maduro. A criança faz isso e o homem mais maduro também faz o mal com o mal. Observa-se cada dia nas coisas menores. No casamento, será que existe muito isso? Pagar o mal com o mal? Sim ou não, irmãos? E isso é um desastre. Ah, meu marido? Ah, ele fez isso comigo, então. Por exemplo, o que é muito comum nos dias de hoje, irmão?
Por exemplo, a mulher que sofre um adultério, o que ela faz? Ah, meu marido me traiu? Ah, então ele vai ver o que é bom. Eu vou colocar um monte de chifre nele. Eu te pergunto, essa é a solução do fato, querido? É assim que um crente resolve uma situação dessa? Porque ele se desonrou, você também vai se desonrar? Você vai desrespeitar o teu corpo, que é templo do Espírito Santo? Você vai trazer um monte de consequências ao teu lar, à tua família, aos teus filhos? Porque ele errou, você também vai errar? Jamais. A Bíblia diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. No mundo lá fora é assim que faz. Mas nós aqui dentro precisamos ser diferentes. Amém? Mal com mal no casamento, mal com mal na família, mal com mal entre irmãos naturais, né? Mal com mal entre companheiros de trabalho, mal com mal, lamentavelmente, até entre irmãos em Cristo. Isso é imaturidade, isso é carnalidade. Nós não podemos agir assim, irmãos. Amém? Ah, fofocou da minha vida? Ah, então tá bom. Então eu vou assassinar ele com os meus lábios. Irmãzinha, vem cá. Começa a fofocar e desfazer, desonrar, desfigurar aquela pessoa diante de outra pessoa. Pagando o mal com o mal. Como é que se manifesta o mal com o mal? De maneira prática, irmãos. Para nós aprendermos e já não fazermos mais. Em nome de Jesus. Amém? Fala comigo. Eu não posso me deixar dominar pelo mal. Mas pela graça de Deus. E no poder do Espírito Santo. Eu vou fazer o bem. Como é que se manifesta, né, o mal com o mal? Como eu falei, através de rancor, através de ressentimento. É muito comum isso, nós matamos o outro no nosso coração. Através também de ofensas e insultos. Pastor Cote, ele ensina isso nos seus livros. Geralmente o ser humano, quando não compreende esse ciclo da ferida, com a mesma ferida que ele foi ferido, ele passa a ferir outras pessoas. Ou seja, você foi ferido às vezes pelos teus pais, através de ofensas, de xingamentos, de maldições, de ofensas. Aí por você estar ferido, não está resolvido dentro da sua alma, você também, na próxima geração, continua ferindo, ofendendo, amaldiçoando, xingando os teus filhos ou o teu cônjuge. E aí as maldições continuam se perpetuando através das gerações. Aí você tem um filho rebelde, aí você tem um filho que te desonra. Por quê? Porque você tem desonrado ele com os lábios. Porque você tem ofendido ele da mesma maneira que você foi ferido, você está ferindo outras pessoas através de ofensas, de insultos. Tem gente que faz isso, paga o mal com o mal através de gritos. Tem gente que adora dar grito, se exaltar com a sua voz. Tem gente que ameaça os outros, é pagar mal com mal, irmão. Ameaçar alguém, dizendo assim, ah, você vai me pagar. Aquilo que você me fez, eu não esqueci. Ameaças. Ou então tem gente que trata o outro com desprezo, gente. Tratar o outro com desprezo também é uma expressão de mal com o mal. Desejos secretos dentro do coração de maldição. Você começa a brigar a maldição e às vezes até externa isso com a sua boca, aquele maldito desgraça. Você está pagando mal com o mal. E querido, se você tem uma posição de autoridade, por exemplo, pai sobre os filhos, aquilo que você falar vai provavelmente acontecer na vida dos seus filhos. Se você não retirar essa palavra, o diabo pega essa palavra, vai lá e realiza a maldição que você soltou. Você está entendendo, irmãos? A não ser, claro,
teus pais não eram crentes, jogaram essa maldição sobre você, e agora você está em Cristo, está andando uma vida reta, obediente, debaixo, né, do governo do Espírito Santo. Aí Jesus quebra toda a maldição. A Bíblia também diz, uma maldição sem causa, ela se torna sem efeito. Mas toma cuidado você, papai e mamãe, com aquilo que você fala sobre os seus filhos. Toma cuidado, porque o diabo, se você não cuidar, o diabo pode pegar aquelas palavras e tornar uma realidade na vida da sua família. Pastor, mas daí como é que a gente faz quando acontece essa situação? Você tem que fazer o contrário do que o diabo está fazendo. Porque se o diabo está causando uma situação e você continua ferindo, ofendendo, amaldiçoando, aí você está sendo agente do diabo. Você está ajudando ele na ação dele dentro daquela situação. A Bíblia diz que a nossa boca não foi feita para amaldiçoar, a nossa boca foi feita para abençoar. Fala comigo, a minha boca foi feita para abençoar. Para abençoar, para fazer sempre o efeito contrário. Está me jogando negatividade? Espera aí que eu vou jogar positividade. Está me jogando incredulidade? Espera aí que eu vou jogar fé. Vocês estão entendendo, irmãos? E isso funciona. No relacionamento do casal, no relacionamento com filhos, na amizade, no ambiente de trabalho, funciona, a Bíblia tem razão. Outra maneira de devolver o mal com o mal é fazer o outro sofrer. Tem gente que tem prazer de fazer o outro sofrer. Tirou a minha felicidade? Então, espera aí que eu também vou fazer ele o mais infeliz dentre os homens da terra ou dentre as mulheres. Fazer o outro sofrer, pagar mal com mal. Se alegrar com a sua desgraça. Olha que coisa diabólica, gente. Se alegrar com a desgraça alheia. Matar alguém, né, fisicamente. Ou então, né, uma maneira gospel aqui é dar chicotadas de amor. O que é isso, pastor? É a pessoa começa a só falar versículo bíblico para ferir e machucar outra pessoa. Tem gente que faz isso, querido, usa a Bíblia para ferir os outros. Usa versículo fora do contexto, de maneira equivocada, para dar uma de bonzão e o outro de ruinzão. Sim, gente, queridos, tem gente que usa a Bíblia a seu favor e contra o outro. Isso é diabólico. É mal com o mal. Por exemplo, a pessoa já está mal, vamos dizer assim, espiritualmente, está vivendo uma vida totalmente errada. E aí você fica falando, olha, tu vai para o inferno. Os devassos não herdarão o reino de Deus e tal, papapá. Quer dizer, em vez de você levantar aquele que está caído, você usa a palavra para terminar de destruir a pessoa. Você está me entendendo, irmão? Porque às vezes você já está com raiva daquela pessoa, porque ela já te fez algo que te ofendeu, em vez de você levantar, proclamar o arrependimento, o quebrantamento, a graça de Deus, o perdão sobre a pessoa, você usa versículo para terminar de pisar no pé dela e jogar no abismo. Fala comigo, está amarrado, em nome de Jesus. Outra maneira de pagar o mal com o mal, desejar ou fazer qualquer tipo de dano contra a pessoa, contra a honra da pessoa, contra os bens da pessoa, contra a saúde da pessoa, contra os direitos da pessoa, contra a família da pessoa. Outra maneira de pagar o mal com o mal é através de gestos grotescos. Coloca o dedo do meio, faz careta, cara fechada, antipatia. Irmão, que isso? Isso é imaturidade, isso é carnalidade. Isso tem que ir para a cruz em nome de Jesus. Amém? Essa palavra é para trazer maturidade à tua vida. Parar com essas manias erradas. Cara fechada, antipatia, não ajudar alguém que está precisando. Palavras ferinas, começa a ferir com a sua boca.
dar golpes violentos, violência física, calúnias, detrações, começa a caluniar o outro, falar coisas horrendas sobre a pessoa. Olha aqui outra maneira de tratar o mal com o mal, irmãos. Tratar com indiferença. Fala comigo, tratar com indiferença. Já dizia um pensador cristão que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Pastor, tanto faz, tanto fez, não estou nem aí. Quero que ele se lasque. Frieza relacional, frieza sexual, frieza na intimidade do casal, por exemplo. Um dos termômetros de como está teu casamento, querido, é a intimidade do casal. Se o casal quase não tem intimidade, é porque o casamento vai mal. E tem gente que faz isso. Usa como uma forma de pagar o mal com o mal, retalhar o outro, tratando com indiferença, desejando o mal do outro, deixar o outro sofrer. Tudo é mal com o mal. Roubar o outro, furtar o outro, ou odiar o outro no coração. São maneiras de pagar o mal com o mal. Estão entendendo, irmãos? Então você está aprendendo hoje. Hoje você tem luz, hoje você tem ciência dos fatos. Indiferença, frieza, tratar com desprezo, não ajudar quem precisa, todas essas coisas. Gestos, atitudes grosseiras. Violência, para com isso. Fala comigo, eu não posso me deixar vencer pelo mal, mas eu tenho que vencer o mal fazendo o bem. Então o que Cristo nos ordena? Se Cristo é o nosso Senhor e Ele é, não podemos fazer o que queremos, mas sim aquilo que Ele quer. Você tem feito aquilo que Deus quer, irmão? Jesus mesmo diz: vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu vos ordeno. Não adianta chamar Jesus de Senhor, Jesus de meu Salvador, Jesus de meu Deus, se você não obedece aquilo que Ele diz na sua palavra. Ele não é o teu Senhor, se você não obedece o que Ele diz na sua palavra. Não podemos dizer que não temos também capacidade. Pastor, mas isso que o senhor está falando aí é meio que missão impossível. Não é missão impossível, senão a Bíblia não te ordenaria fazer isso. Se Deus está falando que é para a gente fazer, é porque Ele vai nos capacitar. Amém? Quem é que nos capacita? O Espírito Santo. Quem é que capacita você a fazer o bem mediante o mal que te fizeram? O Espírito Santo. Quem é que te ajuda a ter benignidade, a ter bondade? É o Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo. O fruto, ele nasce de maneira natural. Você não precisa, né? Uma árvore não fica assim, ó. Nasce a maçã. Ela não faz força. A maçã nasce de maneira natural. É uma flor, que daí o ventre da flor ali se incha, e aí se transforma em um fruto, de maneira natural. Quanto mais conectado você tiver com Deus, quanto mais cheio com o Espírito Santo você tiver, mais benigno você vai ser, mais bondoso você vai ser, mais coração bom você vai ter com relação às pessoas. O nosso velho homem vai ser crucificado, o Espírito Santo vai tomar controle da nossa vida, porque Ele nos deu poder para fazermos a sua vontade. Fala comigo, Deus me deu poder para fazer a sua vontade. Irmãos, isso é verdade. Deus nos capacita a sermos diferentes. Deus nos capacita a sermos mais parecidos com Jesus. Essa é a vontade de Deus. Não é você fazer o mal com o mal, mas mediante o mal que te fizerem, você entregar essa causa ao justo juiz, que é Deus.
e amontoar brasas na cabeça daquele que te fez mal, que se levantou como teu inimigo. E às vezes tem inimigo até dentro da nossa casa. Sim ou não, irmãos? Sim, o diabo pode levantar um inimigo dentro da nossa casa. O diabo pode entrar até dentro de nós se nós bobearmos. Olha a vida de Pedro lá. Primeiro ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus começou a contar como é que ele ia ser crucificado, como é que ele ia padecer, nas mãos dos sacerdotes e tal. Aí, logo em seguida, o diabo entrou em Pedro e falou: Jesus, não faça isso. Te poupes, em outras palavras. Jesus olhou no olho de Pedro e falou: aparta-te de mim, Satanás. A Bíblia prova que qualquer cristão que não vigiar, pode abrir uma porta para Satanás entrar e usar a tua boca contra um propósito de Deus na vida de alguém. Olha que coisa terrível. Sim ou não? Sim. Está aí o exemplo de Pedro. Se você não cuidar, querido, Satanás pode pegar a tua língua para destruir alguém. Se você não vigiar, Satanás pode pegar o teu rosto, o teu semblante, teu olhar, tua indiferença, para ferir e arrebentar aqueles que estão do teu lado. Mas se você se deixar dominar por esse poder, que é o Espírito Santo, para fazer a sua vontade, Filipenses 4,13, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Como é que nós podemos resumir tudo isso que nós falamos, irmãos? O que Deus espera de nós? Qual é o desafio de Deus para mim e para você? Primeiro, nunca devolver o mal por mal. Segundo, quando sofrermos o mal, não queira fazer do seu jeito. Jesus não se defendeu quando eles o ofenderam. Ele não agiu ofensa por ofensa, não. Ele entregou tudo a Deus, o justo juiz. Está lá em 1 Pedro capítulo 2. Ele perdoou aqueles que o crucificaram. O que ele disse lá da cruz? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Praticaram uma injustiça contra ele, querido? Sim ou não? Sim. Mas ele até lá um dos brados, dos 7 brados da cruz, foi esse perdão liberado para mim, para você e para todos aqueles que de alguma maneira feriram a Deus através dos seus pecados e injustiças. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Deus não respalda aquele que quer fazer justiça por si mesmo. Deus não respalda, como nós ensinamos. Então, terceiro princípio que nós temos que vivenciar: perdoar de coração aquele que nos fez algum mal. E vigiar para que posteriormente não brote nenhuma raiz de amargura. Amém? Irmão, vigia o teu coração. Se não está brotando aí uma raizinha de amargura que está afetando a graça de Deus, o fluir de Deus na sua vida. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12 que a raiz de amargura, ela contamina muitos, porque o amargurado sai falando para os outros, sai amargurando e ferindo outras pessoas, contaminando outras pessoas com a sua amargura, irmão. Então perdoe de coração quando alguém praticar o mal. O crente só tem 2 armas. Quais são as 2 armas do crente? O amor e o perdão. O amor e o perdão são as 2 armas do crente mediante a ofensa e a injustiça. Fala comigo, as 2 armas do crente. Quais são? O amor e o perdão. O que Jesus disse? Nós temos que amar até os nossos inimigos. E nós temos que perdoar do íntimo do nosso coração, Mateus 18, porque se nós não perdoarmos do íntimo do nosso coração, a Bíblia diz, o vosso Pai Celestial não vos perdoará das vossas ofensas. Em outras palavras, resumindo, você vai para o inferno. Se você não liberar perdão, se você sonegar a graça que você recebeu de Deus, infelizmente, querido, uma das coisas que mais vai levar gente para o inferno é a falta de perdão. Você está sonegando uma graça recebida por Deus.
Quarto princípio, orar com fervor. Orar e interceder em favor daqueles que nos fizeram o mal. E Deus pode te dar essa graça, querido, de abençoar ainda aquele que de alguma maneira te afetou. Quinto, dar graças a Deus por tudo. Isso também nos ajuda a sermos mais semelhantes a Cristo. Entendemos que tudo na vida faz parte de um processo de Deus no nosso interior, amém? O que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até as coisas ruins, Deus vai tirar algo de bom, se eu estiver nele, se ele estiver em mim. Por último, queridos, nos sentirmos bem-aventurados e nunca termos pena de nós mesmos, conforme diz Romanos 5,3. Vença o mal com o bem. Então, irmãos, diante de um fato, um mal que nos fizeram, não podemos ficar passivos ou neutros. Sempre haverá uma reação. Só que a reação tem que ser correta. Como Jesus. Reagindo como Jesus. Devemos canalizar a reação. Em lugar da maldição, devemos abençoar. Fala comigo, em lugar da maldição, devemos abençoar. E com o bem venceremos o mal, detemos o mal dentro de nós e evitamos males maiores no nosso interior. Amém? Quem vai vencer o mal aí fazendo o bem em nome de Jesus? Irmãos, eu vou te lançar um desafio essa semana. Eu vou lançar um desafio para vocês aqui. Eu quero que você ore a Deus, peça ao Espírito Santo e faça algum bem para alguém. Amém? Se quiser mais de um bem, melhor ainda. Você está matando o mal que está dentro de você. Mas pelo menos uma pessoa, escolha fazer o bem para alguém. Ou dar um presente, ou escrever uma cartinha, ou dar um telefonema bacana. Ou qualquer coisa, querido. Fazer algo que alguém agrade, um bolinho gostoso para alguém, uma comidinha favorita para outro. Faça o bem para alguém e você vai ver o que isso produz dentro do seu coração. Amém? Ajude alguém que está necessitado, dê um prato de comida para alguém que está com fome. O Espírito Santo vai te dar a direção. Eu te desafio a vencer o mal fazendo o bem. Não faça o mal com o mal. Não te deixes dominar pelo mal, mas vence o mal com o bem. Todos aprenderam? Quem está topando esse desafio aqui? Levanta a mão. Fala assim: Senhor, eu recebo o desafio do pastor de fazer o bem para alguém e abençoar uma vida na próxima semana. Em nome de Jesus, me direciona, me ajuda, Senhor, guia os meus passos, mas eu me comprometo em abençoar e fazer o bem para alguém. Pode ser alguém que você ama, pode ser uma pessoa estranha, pode ser qualquer pessoa, querido. Deus vai te direcionar. Ora a esse respeito e faça o bem para alguém. Amém? Vamos ficar de pé, orar, coloca a mão no seu coração, feche seus olhinhos. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, porque cremos no poder da tua palavra, Pai. Ó Deus, livra-nos de fazermos o mal com o mal, de retalharmos, de nos vingarmos, de fazermos, ó Deus, todos esses comportamentos errados que nós mencionamos nessa tarde aqui diante dos nossos irmãos. Senhor, dá-nos um coração parecido com o coração de Jesus, um coração bem-aventurado, um coração bondoso, um coração benigno, um coração generoso, um coração abençoado, ó Deus, e abençoador. Senhor, livra-nos de nos tornarmos inimigos de alguém. Livra-nos, ó Deus, de pagarmos o mal com o mal, de nos vingarmos, ó Deus, que possamos confiar no Senhor. Tu és o nosso juiz, Tu és aquele que aplica o juízo, aquele quem diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Tu que és aquele que julga a nossa causa, Senhor. Por isso nós queremos confiar em Ti.
Por isso nós entregamos tudo a Ti, ó Deus, libera o nosso coração de mágoas, de ódios, de ressentimentos, qualquer pessoa presa no nosso interior, nós liberamos agora em obediência à Tua palavra, Pai, porque perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão de obediência à Tua palavra, é